Era a virada do século em Utah e Joseph F. Smith era o sexto presidente da igreja. Certo dia, enquanto viajava de trem, seu companheiro o viu ir até o final do vagão na plataforma, retornar rapidamente, hesitar por um instante e então se sentar. Imediatamente após ele se sentar, a maioria dos vagões foi violentamente arremessada para fora dos trilhos. Joseph F. Smith e seu companheiro ficaram bastante abalados, mas o vagão em que estavam permaneceu nos trilhos, evitando ferimentos. O profeta explicou: "Eu tinha ido à plataforma quando ouvi uma voz dizendo, 'Entre e se sente'. Entrei, fiquei em pé no corredor e pensei, bobagem, talvez seja só imaginação. Quando ouvi a voz novamente, 'Sente-se'. Sentei-me imediatamente quando de repente o acidente aconteceu. Bem, eu ouvi essa voz muitas vezes na minha vida e sempre me beneficiei ao obedecê-la. Ao longo de uma vida de provações e bênçãos, o profeta Smith aprendeu a ouvir e obedecer à voz do Senhor." Joseph F. Smith nasceu em 13 de novembro de 1838 em Far West, Missouri, filho de Hiram e Mary Fielding Smith. Quando tinha apenas 5 anos, seu pai e seu tio foram martirizados. Mais tarde, com apenas 9 anos, ajudou sua mãe a migrar para Utah, dirigindo a carroça e cuidando dos animais sozinho. Ficou órfão aos 13 anos, após a morte de sua mãe por pneumonia. 2 anos depois, aos 15 anos, após ser expulso da escola por brigar com seu professor por defender sua irmã, foi chamado para uma missão de 4 anos nas Ilhas Havaianas, onde obteve seu testemunho pessoal da verdade e aprendeu muito sobre sacrifício, trabalho árduo e revelação. Em seu caminho de volta dessa missão, ele e seus companheiros encontraram um grupo de extremistas. O líder do grupo, jurando que mataria qualquer um que fosse mórmon, apontou sua arma para Joseph F. Smith e perguntou: "Você é um mórmon?" Sem medo, ele declarou: "Sim, senhor, de verdade, totalmente fiel a ele." A resposta ousada desarmou completamente o homem, que perplexo apertou a mão de Joseph F. Smith, elogiou sua coragem e foi embora. Joseph F. Smith era um grande pai que amava muito seus filhos. Infelizmente, vários deles faleceram antes dele. Quando uma de suas preciosas filhas faleceu, ele contou como cuidou dela com carinho durante sua doença e como orou fervorosamente por sua recuperação. Mas, nossos desejos foram em vão. Com ela foram levadas toda a nossa doce esperança, amor e alegria terrena. Como eu amava aquela criança! Mas ela se foi para se juntar aos espíritos gloriosos de seus irmãos e irmãs que partiram antes. Vejo os braços da minha doce mãe estendidos, acolhendo em seus braços o espírito glorioso da minha doce filha. Quão abençoada e feliz ela é. Quão tristes nós estamos. No último ano de sua vida, ele perdeu outro filho amado, que servia como apóstolo. Joseph F. Smith estava muito doente e com um coração muito partido. Era outubro de 1918, o mês mais mortal da história dos Estados Unidos, por causa da Primeira Guerra Mundial e da Grande Gripe Espanhola. Cerca de 5% da população mundial morreu por causa dessa pandemia. O presidente Smith passou meses refletindo, orando, ponderando, estudando e meditando sobre as Escrituras, quando os olhos de seu entendimento se abriram e ele teve uma visão gloriosa da redenção dos mortos. No dia seguinte, houve a Conferência Geral, onde ele compartilhou a visão com a congregação.
Uma parte da visão descreve as primeiras 40 horas aproximadamente após a crucificação de Cristo, quando ele visitou o mundo espiritual enquanto seu corpo físico jazia no túmulo. Isso ocorreu antes de sua ressurreição no domingo, quando os túmulos de muitos foram abertos, e eles também ressuscitaram. Cristo ensinou os espíritos no mundo espiritual e declarou sua redenção dos grilhões da morte. Lá ele organizou uma força missionária, onde élderes e sisters fiéis que partiram da vida mortal continuam pregando o evangelho àqueles que estão em trevas. Você pode conhecer alguém que está ensinando lá agora. Esses espíritos são ensinados sobre fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Parece familiar? Então, os espíritos que têm fé e se arrependem podem aceitar as ordenanças que realizamos em seu favor no templo. Em 19 de novembro, 6 semanas após a Conferência Geral, o presidente Joseph F. Smith faleceu e entrou no mundo espiritual que vira em sua visão. Não houve funeral público porque naquela altura o Estado já havia entrado em quarentena. Como tantas famílias perderam entes queridos naquele ano, essa revelação lhes trouxe muito conforto e continua a nos oferecer esperança e força até hoje. Em 1836, o homônimo de Joseph F. Smith, o profeta Joseph Smith, teve uma visão que nos abre os olhos para o plano de Deus para nos salvar. Surpreendentemente, ela ajuda a responder a antiga pergunta sobre o que acontece com aqueles que morrem sem o Evangelho. Ensina que as crianças que morrem antes da idade da responsabilidade são automaticamente salvas no reino celestial. E aqueles que não têm a oportunidade de receber o Evangelho e as ordenanças de salvação nesta vida terão essa oportunidade na próxima. O objetivo do Pai Celestial é concretizar a imortalidade e a vida eterna de seus filhos e filhas, e faz isso com infinita justiça, misericórdia e graça. Esses dois grandes profetas tiveram visões do que acontece depois da morte, da obra de salvação do mundo espiritual e do reino celestial. Essas são algumas das maiores e mais esclarecedoras verdades do Evangelho que Deus compartilhou com seus filhos. Na próxima semana, aprenderemos sobre revelação contínua. Obrigada por assistir. Se você acha que esse vídeo te ajudou em seu caminho no Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe e se inscreva no canal. E clique no sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. E o mais importante, vá ler as Escrituras.